Olá, sou o pastor Michel Simplício, passando para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos tratar de um princípio muito precioso da palavra de Deus. A honra promove, a desonra remove. Há muitos episódios na Bíblia Sagrada tratando sobre o princípio da honra e também episódios tratando sobre a desonra. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus está em Efésios capítulo 6, versículo 2, que diz assim: honra o seu pai e a sua mãe para que tudo te vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Esse princípio de honrar o pai e honrar a mãe é uma segurança e uma garantia de que Deus vai cumprir muitas promessas na sua vida. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu estou declarando para o meu futuro que portas se abrirão. Eu estou declarando que coisas irão dar certo. Porém, quando eu desonro meu pai e desonro a minha mãe, infelizmente eu estou sentenciando o meu futuro. Há uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia diz: quando eu honro meu pai e a minha mãe, tudo me irá bem. Porém, a desonra é o motivo pelo qual muitas portas se fecham. Não apenas a desonra aos seus pais. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, diz que aquele que não se submete à autoridade estabelecida por Deus, coloca-se debaixo de condenação. Quando você desonra uma autoridade, seja o seu patrão, seja alguém que é figura de autoridade na sua vida, você está simplesmente colocando-se debaixo de condenação. Há um episódio na Bíblia Sagrada que conta a história de Miriam. Miriam era irmã de Moisés. Moisés, o grande líder que Deus havia estabelecido. Porém, esta mulher se levantou contra a liderança de Moisés e começou a desonrar Moisés porque ele estava casando-se com uma mulher etíope. A Bíblia diz que o próprio Deus chama-os para fora, Números capítulo 12, e a Bíblia diz que Deus fala para ela assim: Miriam, porque levantaste contra a autoridade que eu estabeleci, tu ficarás leprosa. Olha o perigo, enfermidades decorrentes de desonra. Quando você se levanta contra um líder, seja esse espiritual, talvez o pastor, um padre, e você desonra essa pessoa, você simplesmente está atraindo para você coisas que não são boas. Uma enfermidade causada simplesmente pela desonra. Você sabia que existem enfermidades que são frutos de desonra? Muitas pessoas pensam fazer as coisas corretamente, mas desonra a tudo e a todos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17 diz assim: honrai a todos. Esse princípio da honra está em toda a palavra de Deus e nós precisamos colocar em prática. A honra promove, mas a desonra remove. Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas atraíram para si enfermidades? Outras simplesmente nada dá certo porque não honram os seus pais, e até mesmo os pais que não honram os filhos. Você sabia que muitos filhos rebeldes de hoje foram filhos desonrados no passado? Pais que caçoavam dos seus filhos publicamente, pais que não souberam honrar os seus filhos na presença da família, por exemplo. Então esse princípio da honra é um princípio muito sério, um princípio muito santo. Há uma promessa de Deus: se colocarmos em prática a honra a todos, independente da sua religião, independente da cor da sua pele, independente das suas opções. A Bíblia diz que nós devemos honrar a todos e não desonrar a ninguém. Talvez muitas portas se fecharam, simplesmente porque você fala mal de muitas pessoas, você critica muitas pessoas, você simplesmente desonra a empresa alheia, pensando que a sua empresa será bem colocada se você assim fizer, mas não é. Aprenda a dar a honra, honrar uns aos outros, mas principalmente honrar a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus nos faz uma promessa. Deus diz assim: eu honrarei a todos que me honrarem. Se você honrar a Deus, o próprio Deus honrará você. Honrar a Deus com a sua atitude, honrar a Deus diante das pessoas, mas também honrar a Deus quando ninguém estiver olhando. Honrar ao Senhor é o que nós precisamos. Esse princípio da honra está em toda a Bíblia Sagrada. E talvez hoje é o dia de você honrar alguém, honrar um amigo, honrar o seu líder, honrar o seu chefe, o seu patrão, honrar o seu pastor, enviar uma mensagem dizendo que essa pessoa é muito importante, honrar os seus pais, talvez fazer alguma coisa que possa agradá-los. Deus está falando ao seu coração: a honra promove, a desonra remove. Que essa palavra seja colocada em prática e abençoe o seu coração. Envie essa mensagem para muitas pessoas
até para honrar a vida delas, dizendo o quanto elas são importantes na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.